Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Para mim é uma alegria tremenda estar aqui com vocês mais uma vez. Na verdade, a minha intenção em estar esse final de semana era muito mais do que a possibilidade de pregar. Eu queria muito estar com vocês. E o apóstolo Almir havia me colocado na agenda, e eu entendi de fato que era na sexta. E quando ele me disse, olha, já está tudo agendado, eu vejo a fidelidade dele com as pessoas que ele agenda, os pastores daqui, os que vêm de fora, então realmente não pode se mexer nisso, é muito difícil. Eu entendi tranquilamente, mas aprove a Deus que o voo fosse cancelado. E aqui estou mais uma vez com vocês. É uma grande bênção. Eu tenho, assim, aceitado o apóstolo Almir como um pastor. Você sabe que muitos foram a Jesus. Jesus foi diretamente a alguns e muitos também foram a Jesus. E eu fui a ele e tenho ido. E eu vejo alguns dons na vida deste homem, a começar da fidelidade dele, da sinceridade, e outros dons que eu preciso para a minha vida. Então, Deus confirmando a minha vinda, porque o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E a melhor coisa, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Deus confirmando, eu quero vir para receber dessa fonte, desse manancial, através do apóstolo, da apóstola, dos pastores, dos líderes, e quero somar. E se não for para somar, que Deus não permita que eu venha. Amém? Vamos deixar essa palavra no mundo espiritual. Se não for para eu somar e servir aos irmãos, que eu não venha. Que continue a nossa amizade, que continue essa comunhão tremenda que nós temos. Isso é maravilhoso. Hoje nós estamos no 9º dia. Os números são muito importantes. Na Bíblia, Deus é um Deus de números, de tempos. Nós sabemos que o número 7, há 2 dias atrás, representa o mês 7. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Número 8 é o número do início de um novo tempo. 7 mais 1, um novo tempo. Número 9 seria o número da gestação. Então hoje Deus vai gerar algo na sua vida. Amém? Deus vai começar a fazer brotar na sua vida um renovo, algo novo, uma planta, uma unção. A unção, como disse um pregador da América do Sul, a unção é como uma plantinha que nós temos que estar regando e cuidando. E aí vai se tornando uma árvore, e essa unção vai se tornando cada vez mais forte. Amém? E ao mesmo tempo essa plantinha que é a unção, essa unção precisa estar guardada no cofre do nosso coração. Um lugar seguro, precisamos cuidar da unção de Deus. Amém. E eu queria ler um texto da palavra do Senhor, que eu vou utilizar aquele quadro ali, vou pedir aos pastores, amigos, que por gentileza tragam aqui esse quadro. Queria fazer mais uma oração, muito poder. Sem poder a gente não pode nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada quer dizer nada. Então a obra de Deus, muito obrigado, a obra de Deus não é feita, está ótimo, obrigado. A obra de Deus não é feita nem por força, nem por violência. A obra de Deus não é feita por conhecimento humano. A obra de Deus é feita pelo Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo é Deus. E Ele habita dentro de você. E é por isso que você é tão importante. Por isso que você se torna alguém tão especial aos olhos de Deus. É uma ferramenta. Hoje tivemos que abrir uma porta. O apóstolo me brincou comigo. Você arrombou a sua primeira porta na América. E eu disse que isso seja um sinal profético. E brincamos. Mas utilizamos uma ferramenta improvisada. Mas utilizamos uma ferramenta. Então cada um de nós é uma ferramenta. Cada um de nós tem um papel. Então você é chamado por Deus para algo específico. E eu sou chamado por Deus para algo específico. E nós somos também o corpo. E cada parte do corpo tem uma função. O que é mais importante? O pé ou a mão? Todas as partes são importantes. E na hora certa, Deus usa cada um de nós. Isso é maravilhoso. E esse é o entendimento que nós temos que ter com relação à igreja e o corpo de Cristo. Amém?
Eu queria fazer mais uma oração, Senhor. Queria convidar você para fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer. Eu quero Te agradecer por estar aqui hoje, nesse lugar de tanta presença de Deus, de tantos atos proféticos, nesse lugar de tanto milagre, tanta libertação, nesse lugar também de tanta lágrima, de tanta luta, de tanto desafio, de tantas histórias na vida de cada pessoa. Nós queremos Te louvar nessa noite. Nós estamos aqui como igreja, estamos reunidos no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. E a Tua palavra nos garante que aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em Teu nome, ali o Senhor estaria. Então, se o Senhor está aqui, hoje é noite de gestação e hoje é noite de renovo. Nós queremos ser renovados, queremos ser abençoados, queremos ser alimentados, queremos ser, assim, acariciados pelo Teu Espírito Santo, queremos ser encorajados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. E muito obrigado por esse privilégio de estar aqui em nome de Jesus. Amém? Dá um sorriso aí à pessoa que está ao seu lado. Profetiza uma palavra de bênção aí para ela nessa noite. Glória a Deus. Amém. Eu queria ler um texto em Josué. Josué no capítulo 1. A partir do versículo 5. Josué capítulo 1, 5. Esse texto fala de conquista. Esse texto mostra uma caminhada do povo de Deus. Um povo indo para um lugar onde Deus havia prometido. Você tem uma promessa de Deus? Amém. Todos nós caminhamos com Deus. Todos nós andamos com Deus, temos uma vida com Deus. E esse texto fala muito sobre isso. Josué no capítulo 1, a partir do versículo 5, e diz assim a palavra de Deus: ninguém conseguirá resistir a ti todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, assim serei contigo. Olha que promessa: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento, sobre promessa aos seus pais. Somente seja forte e muito corajoso, tendo cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu sejas bem-sucedido por onde quer que andar. E não deixes de falar as palavras deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo quanto nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e tu serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não se desanime, porque o Senhor seu Deus estará contigo por onde quer que andares. Diga amém. Que palavra tremenda para nós, irmãos. E aí, nessa manhã, quando estava assim, meditando um pouco acerca do que ia falar, eu cheguei para o apóstolo e disse: apóstolo, me consegue um quadro. E um quadro para que a gente possa hoje, assim, antes de entrarmos propriamente no texto, termos uma ideia melhor de onde estava esse povo no contexto da Bíblia, no contexto da história, no contexto geográfico. E eu vou logo confessando que não sou grande desenhista, mas espero que Deus escreva mais uma vez certo por linhas tortas, amém? Mas é importante eu vou tentar passar para vocês um pouco, uma ideia do contexto. Nós tivemos ali o apóstolo Passoni, a apóstola Edna, também um grupo do Brasil,
E eu creio que logo, logo você também vai visitar essa região, amém? Tudo começa mais ou menos aqui. Se dá para vocês verem daí de trás, vou tentar em 10 minutos fazer aqui uma retrospectiva histórica de 4.000 anos. Vou tentar rapidamente, para que a gente possa propriamente entrar nesse texto, amém? O homem foi criado aqui. Esse é o chamado Golfo Pérsico. Aqui nós temos 2 rios. O rio Eufrates e o rio Tigre. Eu sei que você já viu isso na sua Bíblia. O homem foi criado exatamente aqui, mais ou menos aqui, entre rios. Aqui estava o Éden. Deus cria o homem e coloca o homem em um paraíso. Uma primeira grande lição para nós. Que Deus, o coração de Deus, o propósito de Deus, é que você esteja entre rios. É que você esteja em uma terra próspera. Amém? É que você seja abundante. Ser próspero não é ser milionário, não é ser bilionário. Alguns de nós, alguns serão. Mas a verdadeira riqueza é você ter tudo o que você precisa para você e para o seu próximo. Se alguém te pergunta, o que é ser próspero? É você ter para você e você ter para emprestar. Isso não é tremendo? Quantos terão para emprestar? Amém. Glória a Deus. Deus cria o homem aqui. São 2 rios. Aqui é chamada a Mesopotâmia, que vocês estão estudando aí talvez no supletivo, né? Tem um curso aqui, outros estudaram no Brasil, enfim, outros aqui mesmo. Aqui está a Mesopotâmia. Mas aqui estava Babel. Babel foi criada aqui. De Babel vem a Torre de Babel e vem a Babilônia, mais ou menos aqui. Nesse lugar, estava Ur dos Caldeus. Estamos entrando aqui para que a gente possa depois ir para ali. Ur dos Caldeus, aonde vivia Abrão, que depois tem o seu nome mudado para Abraão. Vamos para o lado de cá. Esse aqui é o que a Bíblia chama de Mar Grande. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, talvez seja melhor. Vocês estão conseguindo ver lá de trás? Vou acelerar mais, vou tentar acelerar um pouco mais. Aqui está o Mar Mediterrâneo, que seria o Mar Grande. Aqui é o Monte Hermon do Salmo 133, aonde o apóstolo Almir recentemente gravou um vídeo falando sobre Cesareia de Filipe, onde Jesus profetizou e disse: as portas do inferno não prosperarão contra a igreja. Você tem esse vídeo aí, apóstolo? Então aqui, saindo aqui das geleiras do Jordão, das geleiras do Hermon, do Monte Hermon, se forma um pequeno lago chamado Lago de Meron, que esse lago está praticamente vazio. Quando nós passamos agora por lá, eu vi esse lago, não deu tempo de mostrar ao pessoal, mas era um laguinho que estava quase seco. Esse rio continua, aqui é o Rio Jordão, o famoso Rio Jordão, e aqui está o Mar da Galileia, que na minha visão, é o lugar mais bonito de Israel. Lugar onde Jesus forma o colégio apostólico, lugar onde Jesus caminha com seus discípulos, um lugar maravilhoso, que você vai visitar, amém? Diga amém com mais fé, amém? É um lugar lindo. Eu converso às vezes com pastores abençoados, pastores que têm um conhecimento tremendo da palavra, mas que nunca foram a Israel. E é bom que a gente vá a Israel. A gente não vai a Israel para ser mais crente, mas a gente vai a Israel para a gente entender melhor a cultura, entender melhor quando a gente lê a Bíblia. E conhecer, de certa forma, mais o que o Deus de Israel está falando com o seu povo. Então, pastores, às vezes, conhecidos de igrejas boas no Brasil, eu falo assim: descreve para mim a Galileia. Se eu te perguntasse, descreve para mim a Galileia. Uns até dizem assim: a Galileia é um deserto, não é, pastor Anderson? Um lugar bem seco. Não, gente, a Galileia é um paraíso. Olha outra vez, Deus cria o homem em um paraíso. E agora Jesus começa o seu ministério em um outro paraíso. Veja que o ensino começa aqui. Deus começa o seu relacionamento com o homem em um paraíso,
E aqui Jesus começa o seu ministério em um outro paraíso. Isso não é tremendo? Esse lugar aqui é onde está o Iraque hoje. O Iraque está aqui. Há muitos desertos, mas aqui é um paraíso. Tudo aqui em volta é deserto, mas existe um paraíso no meio do deserto espiritual que vivemos, do mundo que vivemos, existe um paraíso de Deus para nós. Amém? Existe uma promessa de Deus para nós. Então aqui está o mar da Galileia, e aqui se forma então o Mar Morto, que é mais ou menos 3 vezes maior do que o mar da Galileia. Aqui está o rio Nilo. É para a gente correr aqui rapidamente. Vamos correr bem para a gente voltar para o texto, mas quando a gente estiver falando do texto, você vai entender um pouco melhor isso aqui. Amém? Glória a Deus. Aqui está o rio Nilo. O rio Nilo nasce aqui, bem ao sul da África. O Egito é África. E esse rio Nilo, ele vai aqui, e os pais da história dizem que o Nilo, que o Egito é um grande presente do Nilo, colocando o Nilo mais importante do que o próprio país. Dizem que é o maior rio do mundo, outros dizem que é a Amazônia, o rio Amazonas, mas como nós estamos falando da Bíblia, vamos levar isso aqui. Então aqui está o Egito, amém? Aqui, mais ou menos aqui, está um mar muito conhecido, que é o Mar Vermelho. Olha onde está o Mar Vermelho. Então, mais ou menos, praticamente tudo que acontece no Antigo Testamento acontece nesse contexto aqui. Daqui Deus levanta um homem, esse homem chamava-se Abrão. Esse homem, após a morte do seu irmão Arã, ele sobe com seu pai, chamado Terã, para um outro lugar chamado Arã. Esse Arã não tem nada a ver com o nome do irmão de Abrão. Ele sai desse lugar e vai para aqui. Atos capítulo 7, você percebe que aqui em Ur, ele já tem um chamado de Deus, mas não é o chamado de Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele já tem uma experiência com Deus. Esse chamado acontece aqui, após a morte do seu pai. Isso você pode ver em Gênesis capítulo 11. Após a morte do seu pai, então ele sai deste lugar e faz essa viagem por aqui, e chega a um lugar chamado Siquém. Depois de Siquém ele vai para Betel, de Betel ele vai para Hebrom. Ele tem esse percurso, e esse homem, vamos acelerar mais ainda, por essa parte. E esse homem se torna então pai de uma grande multidão, através de Isaac e de Sara. Quem sabe quando nós estivermos aqui, se Deus permitir, vamos estudar, talvez em uma classe com aqueles que, se o apóstolo achar interessante, estudarmos passo a passo disso aqui, um pouco mais, amém? Vamos ver isso. Mas aqui está Hebrom. De Abrão, então vem Abraão, pai de uma multidão, e esse pai de multidão, ele gera então a Isaac e a Jacó, e Jacó então gera José, que é vendido como escravo por seus irmãos ao Egito. Estamos acelerando, que é vendido como escravo por seus irmãos para o Egito, que está aqui. E nós conhecemos a história, e o faraó, que era também semita nesses dias, ele permite que Jacó venha e more com seus irmãos aqui, e o tempo passa, e esse faraó morre, e morrendo esse faraó, se levanta um faraó que não conhece José, e esse faraó escraviza o povo de Israel. Pronto, vamos lá. O povo de Israel se torna escravo na terra do Egito, e depois de 400 anos de choro, Deus então levanta um libertador chamado Moisés. Moisés, que é uma tipologia de Jesus. Assim como o Egito é uma tipologia, uma representação do mundo. O Egito representa o mundo. Faraó representa Satanás. Os escravos representam aqueles que estão no pecado. As multidões que estão aí fora. Mas Deus levanta um libertador, Moisés, que é uma tipologia de Jesus, o nosso grande libertador. Amém? Então, com sinais,
e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas, o que acontece? Esse povo sai do Egito. Eu quero dizer que cada pessoa que se converte, você que está aqui, é fruto de uma obra de libertação. Amém? Porque há uma guerra, vocês sabem disso, o apóstolo confirma, há uma guerra no mundo espiritual para cada pessoa. Pela importância que é cada pessoa. Então, se você está hoje aqui, porque uma guerra foi travada no mundo espiritual, é por isso que nós temos que orar e temos que guerrear para que pessoas se convertam. E eu dizia para o apóstolo hoje de manhã também, você, apóstolo, vai ter uma grande multidão. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor e dizer amém, amém? Por que uma multidão? Porque quanto mais pessoas nós tivermos, mais pessoas no reino de Deus, mais pessoas salvas. O nosso entendimento é esse. Por que queremos a multidão? Queremos a multidão para que o reino do inferno seja saqueado. Essa é a intenção. E quando nós vamos trabalhando no entendimento certo do que representa a igreja, Deus olha para essa cidade e Deus vê as pessoas que precisam. Eu vou mandar para a igreja ali para o manancial, porque lá quando chegar, os casais vão cuidar deste casal. Vou mandar jovens, porque quando o jovem chegar, vai encontrar uma rede de jovens poderosa. Amém, jovens? Então Deus vê todas as coisas. E Deus começa a se mover. Amém? Glória a Deus. Então, com sinais, prodígios e maravilhas, as pessoas saem do Egito. E Deus tira, então, as pessoas do Egito através de Moisés. E havia uma promessa, agora a gente vai entrar no texto ali. Havia uma promessa de terra prometida. O que é a terra prometida? A terra prometida é a terra onde Deus vai fazer com que se cumpram as promessas na sua vida. Amém? E Deus tem me mostrado esse lugar como a nossa terra prometida. A América se torna para nós a nossa terra prometida. Assim como a Itália, como a França, ou o Brasil, a terra prometida é o lugar que você está servindo a Deus de todo o seu coração e com toda a sua força, com todo o seu entendimento, é o que está ali na palavra, que nós acabamos de ler, e Deus vai fazer então com que as coisas deem certo na sua vida, amém? Vai dar certo, diga para o seu irmão, vai dar certo, glória a Deus. Então eles saem daqui, em direção à terra prometida, e eles poderiam fazer esse percurso aqui, irmãos. Era só sair daqui, da terra de Gósen, e fazer um percurso que eu nunca fiz, mas talvez o apóstolo Ami já foi no Sinai. Eu não fui ainda no Sinai, já fui em Israel várias vezes, mas não tive o privilégio de ir no Sinai. Vou com você, amém? Ele poderia fazer esse percurso aqui. Um percurso de carro, hoje 7 horas. Naqueles dias, um percurso de 2, 3 dias. Mas o que acontece é que Deus traz o povo para cá. E nesse lugar aqui, havia um deserto. E havia aqui desse outro lado um outro deserto, o deserto de Piairote, um outro deserto aqui, o deserto de Migdon. E aí eles olharam para trás e viram uma grande multidão de soldados, e diante deles o Mar Vermelho. Porque Deus não leva esse povo para passar por aqui, que era tão perto. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque os caminhos de Deus sempre são um pouco mais difíceis do ponto de vista humano. Porque é aqui, nesses caminhos que Deus nos leva, que Ele manifesta a glória dEle nas nossas vidas. É no caminho de Deus. Você pode ir pelo seu próprio caminho. Você pode dizer, não, esse é o meu caminho, eu tenho orado de fato para estar com os irmãos, somando com os irmãos. Mas eu de repente poderia visualizar outros lugares, mas não é o lugar que a gente visualiza, é a vontade de Deus. Qual é o lugar que Deus tem para a sua vida? É o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar. E aqui, no centro da vontade de Deus, a gente vê milagres. A gente vê a manifestação do poder de Deus. O mar se abriu. Quando não há mais esperança, quando a gente pensa que não tem mais jeito, deserto de todo lado, talvez você nessa noite esteja cercado de desertos. Por isso que Deus fez com que eu desenhasse, que eu rabiscasse aqui nessa noite. Para a gente ter um entendimento melhor.
Talvez você esteja deserto de um lado, deserto do outro. Você olha para trás, você vê uma multidão de perseguição. Você olha e você vê o mar vermelho. O que foi que Deus falou para Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. E essa palavra, amada igreja, marchar, esse verbo marchar, é um termo militar. Porque nós somos, de fato, soldados. Quando Deus olha para nós, Deus usa esse termo, diga meu povo que marche. A nossa vida é uma vida de guerra, de batalha, mas é uma vida também que a gente vê a fidelidade de Deus, e a glória de Deus, e a bondade de Deus, e o favor de Deus. Mas a nossa vida espiritual, Jesus nunca disse que seria fácil. Mas ele disse, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então o mar vermelho se abre. E abrindo o mar vermelho, eles vão aqui para a cordilheira do Sinai. E aqui eles ficam por um bom tempo. Nesse lugar, mais ou menos 1 ano e 4 meses, quase 2 anos eles ficam por aqui. E aqui eles recebem a lei. E Deus então faz com que 12 espias possam visualizar a terra, e eles vão lá, e visualizam a terra, e a terra era um lugar próspero, a terra tinha uvas assim, ó, olha só, olha mais ou menos os cachos de uva, a terra era um lugar maravilhoso, a terra era uma terra espaçosa, mas a terra também tinha gigantes, a terra também tinha desafios. E aí desses 12 homens que vão visualizar a terra, olha o 12 aqui, o número do governo, olha o número de novo. Desses 12 homens que vão visualizar a terra, 10 voltam olhando apenas as dificuldades. Porque a mentalidade era uma mentalidade escrava. Eles haviam saído do Egito. Deus tem me dado amigos nesse país. Não esses que o apóstolo citou são pessoas que eu conheço, mas Deus tem me dado amigos específicos. E interessante como cada pessoa que Deus tem me dado nesse país tem sido um instrumento para me fazer acreditar em mim mesmo. Vai vir um homem aqui chamado Léo Titos, um homem tremendo que tem sido usado no mundo todo, no Brasil. Esse homem vai vir aqui, se for a vontade de Deus. Mas vamos convidar, vamos orar, o apóstolo vai orar. Já falei com ele. Esse homem tem me feito entender umas coisas, o apóstolo Almir tem me feito entender outras coisas. Nós precisamos de parceiros, amém? Nós precisamos de homens e mulheres de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos deixar aqueles amigos do mundo. Aqueles que a gente pensa que a gente às vezes pode até influenciar, mas talvez não estejamos preparados ainda para influenciar essas pessoas. Mas Deus vai nos dar amigos. E este povo aqui tinha uma mentalidade escrava, então eles só olharam para as dificuldades, eles tinham uma promessa, mas eles só olhavam para as dificuldades. Josué e Caleb, 2 homens, esses não. Esses tinham uma perspectiva, esses tinham um entendimento. E aí nós vamos para o texto. Um texto que Deus, uma palavra que Deus dá para Josué, já quase 40 anos, porque o que acontece é que o povo fica andando aqui por 38 anos, andando em círculo, porque não acreditou na promessa de Deus. E quando a gente não crê, gente, na palavra, a gente fica andando em círculo, a gente fica perdendo tempo com as coisas. Mas quando a gente crê na palavra, a gente se direciona, a gente se prontifica. Durante 38 anos eles ficaram andando em círculo. E toda aquela geração que saiu do Egito, todos aqueles que eram maiores de 20 anos, 21 anos, todos esses morreram. E Deus levantou uma nova geração. E essa geração vem aqui. Moisés já não existe mais. E aí nós vamos para o texto, a palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler. Moisés não existe mais. E agora está Josué, o novo líder de Deus, com aquela multidão, e Deus diz para ele, Deus então dá para ele segredos espirituais,
para que possamos ser renovados. Qual é o tema desse dia? Renovo. Existem alguns segredos espirituais aqui que eu quero compartilhar com vocês, que são segredos para uma renovação diária. Porque, amados, todos os dias nós precisamos nos renovar em Deus. Todos os dias. A unção que você recebeu ontem foi tremenda, é tremenda. Os marcos antigos a gente não pode esquecer, mas nós precisamos de um novo alimento. E aí Deus então dá um conselho para Josué, como líder. Deus fala para ele primeiramente, olha, assim como fui com Moisés, assim serei com você. E sabe o que Deus está querendo dizer? Que assim como Deus foi com Moisés, com Josué, assim como Deus foi na vida do seu apóstolo, assim como Deus é na vida de pessoas que nós sabemos são pessoas tremendas de Deus, Deus também quer ser na sua vida. Não tem diferença. Esse Deus que nós servimos, nele não existe acepção de pessoas. Não existe. Aquilo que nós vivemos com Deus, Deus vai trabalhando. Às vezes, nós até podemos ter, de alguma forma, um ciúme de alguém que é muito abençoado, e muitas vezes nós não sabemos o caminho que essa pessoa trilhou. Quem chega aqui na igreja e vê vocês com um prédio desse, com uma igreja viva, muitos podem até ter um ciúme, mas não sabem o caminho que foi trilhado. E o mesmo Deus que tem abençoado vocês, Ele quer abençoar outros pastores. Ele quer abençoar a sua vida. O mesmo Deus que fez uma pessoa ter um documento, ou fazer com que a pessoa tenha um casamento abençoado, Ele disse, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? E eu quero dizer profeticamente para você, como Deus foi com esses homens da Bíblia, como Deus foi com Pedro, como Deus foi com Paulo, como Deus foi com Davi, como Deus foi com todos eles. Deus quer ser conosco, e nós servimos ao mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, e Ele tem uma terra de promessa para nós. A terra abundante, a terra da promessa, é a terra que Deus prometeu para nós, é uma vida abundante em Cristo. A vida abundante em Cristo é a terra prometida para a sua igreja. Amém? Essa é a promessa. E assim como Deus abençoou a outros, Deus abençoou a nós. E Ele disse, não te desvies do livro dessa lei. Antes medita nele. Olha o grande segredo, igreja. Nós temos que estar firmados na palavra. A palavra nos renova. Esse é um segredo tremendo para nós conquistarmos a terra. Estarmos firmados na palavra. Sermos retos. Diga, eu serei reto. O que é um homem reto? O homem reto é um homem que anda em uma só direção. Olha que placa tremenda. Dá uma ilustração para nós aqui. Esse é o caminho. Esse lugar está cheio de ilustração. Não é? Tem diamante ali também. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Um caminho reto. Ser reto é não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É não viver segundo o conselho dos ímpios. É você caminhar em uma direção, em um propósito. Deus falou o seu coração. Deus te mostrou uma terra. Deus te mostrou um lugar para ir. Amém? É uma promessa. Qual a promessa que Deus tem feito para a sua vida? Seja o que for, o que você espera, o que você... Tem gigantes, há gigantes. Nessa terra de promessas, há muitos gigantes. Quando eles chegaram aqui, quando eles entraram aqui nessa terra, a primeira coisa que eles encontraram, nós estivemos lá também, o apóstolo falou ali, diante do monte da tentação, está a cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Interessante, Jericó. Em Jericó, antes de entrar na terra, o que eles encontraram? Muralhas. Porque há uma promessa para nós, mas existem muralhas. O que representa a muralha? A muralha representa a dificuldade de tomar posse, é a barreira, é o obstáculo, é o impedimento, está ali. Você não vai conseguir romper por você mesmo essa muralha.
só através do sobrenatural. A muralha só vai cair através do sobrenatural. Sem o sobrenatural, a muralha não cai. Amém? Nessa terra habitava os cananeus, eram povos pecaminosos. Então, neste lugar, existe uma multidão de pecadores. E o pecado dos cananeus influenciou muitas vezes o povo de Deus ao longo da história. Porque o pecado do mundo, ele tenta nos influenciar. E é um impedimento para que você não conquiste a terra. Eu sei que nessa cidade, eu sei que exatamente aqui, talvez os seus companheiros de trabalho, são os cananeus, um povo pecaminoso, que vai tentar tirar você da rota do sucesso e da promessa de Deus. Mas o Senhor disse, não temas. O Senhor disse, ser forte e ser muito corajoso. E uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, Deus me fez ver que eu não era um homem corajoso, apóstolo. Existiam algumas coisas dentro de mim que faziam com que eu não fosse de fato um homem corajoso. Se eu estivesse diante de uma situação que eu já tivesse costume de lidar, eu tinha tranquilidade, mas eu não era corajoso diante de certas situações. Davi, o homem segundo o coração de Deus, eu estava orando, Senhor, por que Davi era um homem segundo o teu coração? E Deus falou para mim, ele era um homem de coragem. Um homem que teve falhas, um homem que teve limitações, mas Davi era um homem de coragem. E nós temos que ter coragem. Quer dar a terra? Seja forte. Os fracos não vão conseguir. O que é um homem fraco? Um homem fraco é um homem que não vence o pecado. O homem fraco é um homem que não tem coragem de chegar para o apóstolo e dizer, apóstolo, ora por mim. Eu tenho uma debilidade nessa área, mas eu quero vencer. O fraco é aquele que está sempre caindo. O fraco é aquele que está sempre perdendo na batalha da vida. Mas o Senhor está dizendo, quer tomar posse da terra, firme na palavra, seja forte, tenha ânimo, tenha coragem. O que é ter ânimo? É você acordar de manhã, como naquele quarto que eu estou dormindo, e tem 3 dizeres ali, naquele quarto, na parede do quarto que eu estou dormindo. E ele diz assim, ame sempre. Quem lembra do que está escrito lá no quarto? É em inglês, lá eu já li. Aí o pessoal que mora na casa, vamos lá, quem lembra? Nem Sabrina lembra? A Sabrina está por aqui? Está ali. É você acordar de manhã e você abraçar a palavra de Deus. Eu tenho visto que muitas vezes eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço, sabe o que é, irmãos? Não é orar, é meter a mão no meu celular para ver a primeira mensagem do dia. Não, nós temos que acordar de manhã e nós temos que ter bom ânimo, nós temos que tomar posse da palavra, e essa palavra, ela vai nos renovando a cada dia, e essa palavra vai nos fortalecendo a cada dia, amém? Glória a Deus. Então essa noite é uma noite de renovo, porque o Senhor está nos dando estratégias para vencer os gigantes, e o Senhor está falando conosco, o nosso coração nessa noite, que Ele é um Deus que é bom, e Ele abençoa os nossos filhos, e Ele quer abençoar a nossa casa. São segredos, amados, que nessa noite nós vamos orar, e eu quero convidar a equipe de louvor para nós fazermos uma oração, e nós recebermos aqui esse entendimento, que Deus está falando conosco de terra, Deus está falando conosco de conquista, e Deus está nos dando uma estratégia, e Deus quer que você se levante nessa noite, amém? E Deus quer que você seja mais do que vencedor em todas as coisas, e nós vamos orar, e nós vamos declarar, e no momento que nós estivermos orando, eu quero te convidar para se colocar de pé. Eu quero que você visualize.
que Deus está falando conosco nessa noite? Visualize. Vamos visualizar o que, pastor Anderson? Nós vamos visualizar o cumprimento da promessa nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém bem alto? Amém. Você vai fechar os seus olhos, nós vamos orar. E você vai sair do seu lugar e você vai se aproximar aqui na frente, nós vamos orar como igreja. E nós vamos conquistar essa terra nessa noite pela fé. Nós vamos declarar. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que encha o nosso coração com fé, com coragem. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que cele essa visualização que nós tivemos aqui nessa noite, de uma terra, de um lugar. E amanhã, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver acordando, você vai tomar posse da promessa. E você vai se levantar como alguém que já saiu do Egito. Você já saiu do Egito. O Senhor já te libertou. E você vai visualizar as promessas. Você não vai ficar com seus olhos voltados para os gigantes. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Porque eu sei que você já saiu do seu lugar nos outros dias. E nós estamos aqui em uma sequência profética. Nós estamos andando e caminhando, profetizando 12 meses, 12 cultos. E hoje no dia no nono dia, Deus nos fala de gerar. Deus nos fala de gestação. Deus nos fala de renovo. Só existe um caminho para o renovo. É estarmos firmados na palavra todos os dias das nossas vidas. Comece a orar e comece a visualizar essa terra, a terra da promessa. E comece a declarar e a dizer: Pai, eu tomo posse nessa noite da minha nova vida em Cristo. Eu tomo posse dessa noite de tudo aquilo que está escrito no teu livro. E eu serei reto. Eu não andarei na contramão. Eu serei reto. Eu serei reto. Diga: eu serei reto. Diga: eu serei reto. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga: Pai, eu serei reto. Eu serei firme no propósito. Diga: Pai, eu não temerei os gigantes. Eu não temerei o tempo. Eu não temerei as circunstâncias. Eu não temerei as muralhas. Diga: Pai, eu me renovo em Ti. Eu renovo as minhas asas. Eu subo como águia nessa noite. Eu chego perto de Ti. E sou fortalecido nos lugares altos. Senhor, eu oro pela Tua igreja agora. Eu oro pelo Teu povo. E eu quero declarar em nome de Jesus o Teu fortalecimento. Comece a orar alto, irmão. Comece a orar bem alto. Não fique apenas ouvindo a minha oração. Eu quero incentivar você a orar alto. Ore alto. Faça um clamor. Eu costumo dizer que o clamor é mais que uma oração. O clamor é um grito desesperado pelo sobrenatural de Deus. Comece a clamar. Comece a visualizar o milagre. Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua nuvem sobre nós. Vem com a Tua nuvem sobre nós. A Tua nuvem de glória. Eu gostaria de convidar os pastores. E mais uma vez eles estarão ungindo vocês. Mais uma vez os pastores estarão ungindo vocês, tocando vocês. E nós vamos estar cantando uma música de adoração, uma música de louvor. E nós vamos estar nos derramando mais. Chegue mais para frente. Chegue perto desse altar. Levante suas mãos. Os pastores estarão orando por vocês.
E nós vamos romper agora, nós vamos quebrar agora todo o mal, toda a fortaleza que se levante contra as nossas vidas. Pai, nós profetizamos nessa noite que as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos entrar na terra, nós vamos tomar posse. Comece a orar, continue orando. Ó Deus, toca as nossas vidas. Eu creio no Deus. Ó Deus, ora as mãos. Eu unjo as mãos dos teus filhos. Eu oro pela tua filha. Eu declaro a tua unção sobre ela nessa noite. A unção do sobrenatural. A unção do sobrenatural. Fortalece a tua filha de uma forma especial. Que possamos ver nessa noite. Que possamos visualizar o sobrenatural. Deus, fortalece a tua filha de uma forma especial. Fortalece a tua filha nessa noite. Que não seja a minha mão, mas a tua mão tocando, fortalecendo. Renova nossa fé nessa noite. Renova nossa fé nessa noite. Renova nossa fé nessa noite. Oh, muitos de nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, estamos cansados e sobrecarregados, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos enche de fé, o Senhor nos enche de coragem, o Senhor nos enche de esperança. Enche o teu povo nessa noite, enche de esperança, nos enche de esperança. Enche o nosso coração de esperança, para que possamos andar para frente. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Eu toco os teus filhos nessa noite. Eu declaro as portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. As portas que são de Deus. As portas que são de Deus. Nós fechamos agora toda porta de engano, toda confusão, e nós declaramos portas de Deus abertas para os teus filhos, para que eles possam andar no sobrenatural. E ainda nessa semana, o Senhor irá nos surpreender. O Senhor irá nos surpreender. Eu declaro nessa noite, Pai, portas abertas nessa semana. Ainda nessa semana, o Senhor irá nos surpreender, e nós veremos grandes testemunhos, e a atitude do povo será diferente. A nossa atitude será diferente. A nossa atitude e a nossa postura será uma postura de homens e mulheres de fé, homens e mulheres do sobrenatural. E o Senhor abrirá o mar vermelho. O Senhor abrirá o mar vermelho. O Senhor nos fará passar por aqueles caminhos que por nós mesmos nós não podemos passar. O caminho estreito demais, a porta fechada demais, o Senhor abrirá para a tua igreja. Nós declaramos, essa noite é uma noite especial. Essa noite é uma noite que as muralhas estão caindo. Essa noite é a noite que Deus está nos introduzindo em um novo nível de intimidade. Essa noite o Senhor renova as nossas forças. Nessa noite o Senhor nos introduz na terra da promessa, na dimensão espiritual que o Senhor sonha para as nossas vidas. Hoje, nessa noite, nós recebemos essa promessa. Nós recebemos, Pai. Nós pegamos na tua mão e nós andamos sobre as águas. Nessa noite, nós entramos nesse novo tempo, nesse novo momento. Nunca mais seremos os mesmos.
Se já profetizamos, vamos profetizar ainda mais. Se já pregávamos, vamos pregar ainda mais. Se já amávamos, vamos amar ainda mais. Vamos perdoar ainda mais. Nessa noite, o Senhor coloca uma chave nas nossas mãos. Abra sua mão. Abra sua mão bem alto, com seus olhos fechados. Abra sua mão. Nessa noite, o Senhor coloca uma chave nas nossas mãos. A chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém pode abrir. Nessa noite, Deus nos introduz em uma nova dimensão. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Dê um brado de júbilo. Diga amém, Senhor. Amém. Com seus olhos fechados, receba nessa noite. O Senhor nos coloca em um novo degrau de fé. Entramos em um novo tempo. Estamos sendo preparados para um ano de uma grande colheita. 2016, apóstolo, será um ano de grandes respostas impossíveis da parte de Deus no meio da igreja. Olha, recebe em nome de Jesus. 2016 será um ano de respostas impossíveis da parte de Deus. Amém? Você vai ver. Deus vai te surpreender. Você vai ter o leite e o mel da terra prometida sobre sua vida. Vai acontecer. Tenha bom ânimo e tenha fé. Nós somos soldados valentes. Nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.